Oi, pessoal, tudo bem? Estou de volta. Hoje para falar sobre dor de garganta. Eu já falei sobre esse assunto na fanpage e também no blog, escrito, material escrito. Mas algumas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre esse assunto. Então eu resolvi gravar algumas coisas além daquilo que foi escrito para compartilhar com vocês. E o título que eu dou para esse texto é o mesmo que eu dei para o outro, Dor de Garganta, a dor do silêncio. Vocês vão entender o porquê que eu escolhi esse título. Então vamos falar um pouquinho sobre dor de garganta. Normalmente acontece a partir de gripes, de resfriados, o que aponta já para baixa imunidade. E os sintomas que as pessoas normalmente relatam são exatamente dificuldade de falar, de engolir e uma irritação local. As pessoas falam disso quando estão falando de dor de garganta. Mas antes de falar, de fazer uma correlação dos sintomas físicos com as questões emocionais, eu tenho que dizer que é importante em qualquer manifestação de doença analisar o temperamento da pessoa, porque ele é fator determinante na forma de adoecer. As pessoas que são mais introvertidas, elas introjetam mais as emoções, ficam ruminando as emoções, então são mais propensas a fazer doenças psicossomáticas. Aquelas que são mais extrovertidas, que não retêm a emoção, então elas soltam aquela energia, soltam aquela emoção, soltam o que elas estão sentindo, então elas são menos propensas a esse tipo de situação de doenças. Então, fazendo uma conexão dos sintomas físicos com as emoções, vamos voltar lá nos sintomas físicos, dificuldade de falar. Então, aqui eu quero dizer para vocês, fazer algumas reflexões sobre a dificuldade emocional de falar. A pessoa sente a dor de garganta, o que impede de falar, para esconder uma outra dificuldade, que é de se expor em situações que ela se julga irritada ou que se julga insegura. Dificuldade de se expor, a dificuldade, por exemplo, de enfrentamento de oposição, dificuldade de correr riscos, medo de desagradar as pessoas, medo que as pessoas façam uma outra imagem dela que seja negativa, fantasia de perder o amor das pessoas. Tudo isso faz com que as pessoas, de repente, tenham vontade de se expor, vontade de se opor, e, de repente, se calam, né, por constrangimento, por insegurança, ou por qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui agora, e aí ela acaba engolindo, né, no sentido figurado, toda essa vontade de falar. E tem a ver também com uma educação rígida. Há uns 50, 100 anos atrás, mais ou menos, os pais eram muito mais rigorosos e mais rígidos com as crianças na sua formação. Então, as crianças e adolescentes não podiam ficar falando, não podiam ficar se expondo, nem eram incentivados a falar. E isso foi criando também uma dificuldade de se expor, de pensar diferente em algumas situações. Hoje a educação está um pouco diferente, mas mesmo assim as pessoas que são introvertidas, elas lidam constantemente com essa dificuldade. O outro sintoma, então, seria a dificuldade de engolir, que é um sintoma físico. E aí, no nosso cotidiano, a gente percebe também que quando a gente engole uma injustiça, a gente engole um desaforo, uma mentira, um mal-entendido, isso também cria uma dor físico, mas também corresponde a uma dor na alma, por conta dessa injustiça e por causa desse desconforto. E, normalmente, as pessoas comentam que gera uma incompetência emocional de se expor. Então, o que acontece? Elas impõem para si mesma um silêncio que acaba sendo doloroso, e isso tem repercussões muito ruins para ela. Ela não se expõe, mas para ela impõe um silêncio que depois fica ruim. E que gera, na sequência, uma irritação muito grande, que também é um sintoma físico da dor de garganta, mas que gera uma irritação muito grande, porque normalmente, quando as pessoas engolem, né, entre aspas, alguma coisa que deveria ter dito, quando encontram alguém da confiança delas e que podem se expor, elas começam a falar. Devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, devia ter falado aquilo outro. E começa a imaginar falas que ela deveria ter dito, mas que não conseguiu, porque aquilo ficou retido. Então gera uma irritação com ela mesma, uma irritação com as pessoas que estão ao redor, que ela tem mais intimidade, que estão mais perto. E isso aí, então, a gente vê como uma coisa importante e significativa, né, nessas reações. Então é importante conhecer e trabalhar esses bloqueios que dificultam as pessoas de se expor, para ela poder aprender a falar sim, falar não e falar espere.
com tranquilidade e com segurança, tendo um discernimento de saber qual é a hora que você vai ter que falar sim, você vai concordar com uma situação, se for conveniente, essa concordância, a hora que você vai poder falar não, eu não quero, eu não posso, não vou fazer, eu não vou falar, etc. Ou então espere, agora não é o momento, agora eu não consigo, agora eu não posso. E você vai usar seu discernimento de acordo com as pessoas, com o grau de envolvimento que você tem com essas pessoas, para poder falar sim, para poder falar não e falar espere em situações diversas, com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, com qualquer pessoa que você estiver tratando e lidando. Então, o que acontece? Essa dificuldade de falar sim, não, espere, gera, então, esse desconforto. Então, é preciso se proporcionar, precisa se posicionar com segurança, para que possa fazer essas coisas com mais tranquilidade. E gestar condições internas de enfrentamento. Eu gosto muito dessa palavra gestar, porque ela aponta para o desenvolvimento, ela aponta para crescimento, para transformação e para mudança. Então você vai gestar essa possibilidade, vai gestar essa condição de se posicionar de forma diferente. Porque se você não conseguir isso, você vai acabar ficando, que eu chamo de cara de paisagem. Né? As pessoas falam as coisas, você não consegue se posicionar, não consegue falar nada, fica com aquelas caras, né? Assim, ninguém está discordando, nem concordando, nem consegue falar nada, isso é muito ruim. Isso realmente não é legal. Agora, tem um perigo que eu quero falar para vocês antes de terminar essa fala. É o perigo de represar as emoções para depois soltar tudo de uma hora que você nem espera. Então, as pessoas muito introvertidas, elas vão só represando, vão acumulando aquelas falas, aquelas raivas, aquele rancor, aquela ira. Não é aquela, ela mesma, menos espera, por causa de uma coisa aparentemente pequena, ela explode. Aí ela fala de forma desproporcional o que ela devia, o que não devia. Isso gera um desconforto, gera uma culpa muito grande e gera também um comentário das pessoas que dizem assim, tá vendo fulano de tal, é tão descontrolado, é tão, olha como é que ele fez, uma coisa pequenininha, ele fez aquele escândalo, fez aquela coisa enorme. Na verdade, a pessoa que está sentindo sabe que não é nada disso. Mas esse represar, ele é muito, muito significativo e muito perigoso. E uma gota de água, ela não enche o copo. Mas milhares de gotas no copo, na hora que vem mais uma, faz o copo entornar. Não por causa só daquela, mas por causa das outras todas que estavam acumuladas. Então, na vida, a coisa funciona um pouco assim, dessa forma. Então, a gente tem que sempre buscar assertividade. Quer dizer, é um lugar que fica entre a omissão, que pode ficar quieta, parada, muda, paralisada, e a agressão, também é uma outra forma de reagir que demonstra incompetência emocional. Nós podemos nos expor, falar o que é necessário, falar o que nós pensamos, sem necessariamente estar agredindo e sem necessariamente estar causando problemas nos relacionamentos com as pessoas. Então, a assertividade são atitudes convenientes para cada situação, porque nós temos que ter o discernimento, e devemos ter o discernimento de saber qual é a hora de falar e qual é a hora de calar. E quando a gente troca essas coisas, fica tudo muito complicado. Né? Se você fala na hora que tem que se calar, ou cala na hora de falar, depois você vai acabar se arrependendo. E para finalizar, eu quero falar uma frase que eu tenho para mim sempre como pano de fundo, quando eu falo essas questões psicossomáticas. Eu não vou me referir ao autor dela, porque eu não sei realmente a autoria. Sei que não foi eu que a criei, mas que eu creio que seja verdade. A boca cala e o corpo fala. E a boca fala e o corpo sara. Então a boca cala, ou seja, com aquele silêncio que a gente está falando aqui, que é prejudicial. E o corpo fala com o adoecer, querendo nos dizer alguma coisa com o adoecimento. Na hora que a boca fala, a gente consegue gestar essa possibilidade de estar lidando melhor com essas coisas, o corpo responde também com a saúde. Então eu espero ter contribuído com vocês, com essas palavras, né, e motivado vocês também a pensar sobre o assunto e buscar outras informações lá no blog e na fanpage. Muito obrigada pela atenção.